uma pessoa deprimida, ela Perfeito. tende a procrastinar mais. Outro exemplo, talvez uma pessoa com TDAH. Sim. Tende a procrastinar mais. Perfeito. Por quê? Porque olha só, eu falava para vocês aqui das 4 raízes da procrastinação. Uma pessoa com TDAH tem a raiz da impulsividade. Uma pessoa com depressão, uma pessoa muito ansiosa, vai cair naquela raiz de uma visão mais negativa em relação ao futuro. Então, a gente poderia pensar na questão do desamparo, né? Existe um conceito que tem muita relação com depressão, que é o do desamparo aprendido. É quando você começa, tenta uma coisa, tenta, nada dá certo, e aí você fala, não adianta eu tentar mais, né? A gente vê às vezes uma pessoa fala, eu tenho dedo podre no amor, né? Teve um relacionamento, não deu certo, teve outro, não deu certo, ela vai criando uma visão negativa de relacionamento em relação ao futuro, e isso muitas vezes faz com que essa pessoa desista e tenha uma relação forte com procrastinar. Qualquer dia eu me relaciono com alguém. Tem um pouco a ver com o que a Zacarone trouxe ao falar de fracasso, né? Sim, porque aí nessa situação de desamparo, o que mais está abalado é a autoconfiança e a autoeficácia. A autoconfiança é mais generalizado, a pessoa não confia muito nela. A autoeficácia pode ser para algo específico. A minha autoeficácia em relação a ter um relacionamento saudável está muito abalada. Então, tem um experimento que foi feito com animais, é até polêmico, muita gente critica isso, né? Que eles pegaram cachorros e colocaram numa situação onde eles ficavam presos ali. Um cachorro não sentia nada, dava um choque nele, e aí ele tinha a opção de ir lá apertar uma alavanca e parava o choque. O outro cachorro dava o choque, não tinha nada que ele fazer mais. Ele apertava a alavanca, continuava tomando choque. Apertava a alavanca, continuava tomando choque. E o outro cachorro tinha a opção de ir embora. Deixaram esses cachorros nessa situação. Depois colocaram eles num lugar, como se fosse um caixote, essa mesa aqui, ó, separada, né? Pensa uma mesa de ping, como se fosse uma mesa de ping-pong, né? De um lado dava choque, do outro lado não. E eles tinham a opção agora de transitar. Aquele grupo que primeiramente foi exposto ao choque, que não tinha o que fazer mais, mesmo ele vendo os outros cachorrinhos pular para o outro lado e parar de tomar choque, ele ficava lá parado. É como se ele tivesse desistido. Não tem mais o que fazer. Eu conformei que eu vou ficar tomando choque indefinido. E isso acontece com seres humanos. Não nesse experimento, mas quando você tenta uma vez, tenta outra, e nada dá certo, a sua autoconfiança ela pode ser abalada de tal forma, isso também vai depender, não é todo mundo que aprende o desamparo, vai depender de características específicas de cada um, ela desiste de tentar. E aí a gente entra na primeira raiz da procrastinação, que é aquela visão mais negativa em relação ao futuro. Olha, meu futuro tá ruim, independentemente do que eu fazer. Então, não vou fazer, ou então depois eu faço. Né? Isso é uma das raízes da procrastinação, que guarda muita relação com os transtornos neuropsiquiátricos, especialmente depressão e ansiedade. Nossa. E o contexto familiar da pessoa para que ela se torne uma procrastinadora no futuro? De que forma que influencia? Eu acho que isso pode ter muita relação com o perfeccionismo. Pessoas que têm um padrão muito rígido de perfeição. Criação ali que exige da pessoa que ela sempre... Sim. Seja melhor, né? Sim. Que a gente chama de padrão inflexível, né? O pai, a mãe ficam o tempo todo ali, nossa, você tem que ser o melhor, você tem que fazer tudo. Não, atualmente não só pai e mãe, tá? A própria sociedade, a escola, ela exige muito isso da gente. E o perfeccionismo, aqui a gente fala de uma mentalidade maximizadora. O que é uma mentalidade maximizadora? É aquela mentalidade que quer o tempo todo maximizar as experiências. Então, você vai se relacionar com alguém. Você quer ter certeza que aquela pessoa é a melhor pessoa do planeta, e se você não tiver essa certeza, você nem se relaciona. Resultado, você adia, né? Você adia. Você vai, por exemplo... gente, mas isso é muito frequente. Mas é duro, porque as Sim, pessoas sim. Mas aqui é um exemplo, tá? Nossa Outro Senhora. exemplo. Você vai assistir um filme. Você abre a Netflix, tem 50 filmes. Aquilo pode gerar em você o que a gente chama de, nessas mentalidades maximizadoras, o que a gente chama de uma entropia cognitiva. O excesso de informação, ele gera tanta dificuldade que você vira e fala, depois eu vejo o filme. Quem nunca fez isso? Levanta a mão. Né? Mas você imagina uma pessoa fazendo isso? Eu já passei muito tempo ali só procurando filme. Eu também, no então, catálogo assim, infinito. Ao invés de assistir o filme,
Você vai passando, procurando, olha uma sinopse, olha outra, olha Não, outra. e sabe o que, que me passa pela cabeça? São pelo menos 2 horas da minha vida que eu vou assistir. Imagine se eu pego um filme que muito você ruim. Então, a possibilidade, depois de muito tempo escolher algo que é ruim, me impede, às vezes, de até assistir um filme Aí você mesmo. muda, já vai fazer outra coisa. Vou fazer ou não faz brigadeiro nada. na cozinha. Porque isso, na verdade, Faço isso. é um agravante que a gente tem nos dias de hoje. Então, se a gente pegar por exemplo, esse exemplo que eu dei de relacionamento. No passado, né, os relacionamentos, muitas vezes, a gente pegar alguns anos, décadas atrás, eram muitas vezes casamentos de conveniência, não podia ter um divórcio. Então, a nossa opção de escolha, ela era muito reduzida. Quando você tira a opção de escolha de alguém, você colocar um ser humano fechado, a própria solitária prisão, né, faz isso. Você tira totalmente o controle dessa pessoa. Se você deixar essa pessoa nessa situação, ela tende a adoecer, dependendo do tempo que ela ficar nessa situação. Isso pode ter consequências até irreversíveis para o cérebro dele. Nós precisamos ter essa sensação de controle. Mas, quando a gente começa a dar muito controle, muitas opções, existe um ponto de virada, onde o excesso de opções, ele gera também uma entropia cognitiva, ou seja, uma sobrecarga cognitiva que também vai gerar angústia, ansiedade, sofrimento. Empresas, o neuromarketing trabalha muito com isso. Se você der muitas opções, por exemplo, de desodorante, se você der muitas opções de um determinado produto, vários sabores, morango, não sei o quê, isso pode gerar uma entropia cognitiva no consumidor e ele compra menos. Não, Ela fala, depois eu gente. compro, não vou mexer com isso agora. Né? Até um cardápio num restaurante. E o cardápio. Nossa, cardápio longo acaba comigo. Eu também. Eu fico muito mais confortável quando eu chego. Tem 5 opções de entrada, 5 pratos principais. acabou. Tá ótimo. Não, o cardápio que vira a página. Não. Exatamente. Só frio, gente. E isso, na verdade, é um perfeccionismo decisional. Você quer a perfeição na hora de decidir. E uma das formas da gente combater isso é a gente tentar trabalhar muito com a ideia de aquilo é suficiente. Eu não quero a perfeição. Você tá lá com seu namorado, você vai comer alguma coisa em algum lugar, né? Olha, esse prato, para esse momento, é suficiente? Vai atender o que eu planejei hoje? Se a resposta for sim, acabou. Não pensa muito. Pede aquilo ali, né? Porque esse excesso de opções, isso pode gerar muita ansiedade, muita angústia e fazer com que você postergue. Depois eu vou comer, vamos embora, não quero mais não.